Bom dia, irmãos. Eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias. 2 livros. No livro do profeta Ageu e no livro de Esdras. Deixem os 2 textos marcados, porque nós vamos ler o primeiro texto em Ageu. Muito bem, Ageu capítulo 1, versículo 8. Assim que lê o texto, nós vamos para Esdras, e você deixa Ageu marcado, porque nós vamos voltar para Ageu, certo? Entendeu, né? Ageu capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso coração se alegra, Senhor, e se enche de gratidão por estarmos na Tua casa, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e experimentando neste dia maravilhoso o antegozo do céu. É o dia que Tu reservastes para nós. Dia de descanso para o nosso corpo, dia de exame da nossa alma, de alimento para a nossa alma, um dia de conformar a nossa mente com as coisas celestiais. E nós agora queremos Te pedir, Senhor, pelas vidas que aqui estão, que Tu conceda a graça de que as mentes estejam conformadas agora, nesse instante, com as coisas celestiais. Retira, Senhor, de cada um de nós toda ansiedade, toda preocupação, todo temor, e conduz a nossa mente cativa tão somente à Tua palavra, para dela aprendermos, sermos edificados, crescermos na graça e no conhecimento, e assim, Senhor, glorificarmos o Teu nome, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Só Tu, Senhor, pode fazer essa obra em nós. Só Tu pode, de fato, nos convencer do nosso pecado. Só Tu, de fato, pode nos conduzir ao arrependimento. Só Tu, de fato, pode dar a fé necessária para crermos em Ti. E reconhecendo isso, é que nós clamamos agora: opera em nós, ó Senhor. Aviva a Tua obra em nosso meio. Quebranta os corações. Conduz o Teu povo, ó Senhor, a um verdadeiro compromisso contigo. Uma vida de altruísmo, de abnegação, dedicação, de consagração. Uma vida, acima de tudo, de renúncia. Ó Senhor, opera nesses jovens que aqui estão. Faze-os consagrados a Ti, dedicados à Tua obra, movidos pelo Teu Espírito, ó Senhor, que haja disposição para a proclamação do Teu Evangelho.
para buscar almas perdidas, para propagar o teu reino em toda a terra. Assim te oramos, ó Senhor, confiantes que por tua graça tu há de nos abençoar nesse instante. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero falar sobre o compromisso com Deus. O compromisso com Deus. Fácil o título, né? Ainda assim eu vou repetir. O compromisso com Deus. O texto de Ageu, capítulo 1, versículo 8, diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, as palavras deste versículo estão inseridas no contexto do retorno do cativeiro da Babilônia. O pano de fundo histórico está sumariado em Esdras. Por isso que eu pedi para vocês abrirem Esdras. Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Aqui está o pano de fundo dessas palavras de Ageu. Diz assim o texto: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, só esclarecendo, Deus falou através do profeta Jeremias, que o povo ia ao cativeiro da Babilônia, mas depois de 70 anos retornaria para Jerusalém, para edificar a cidade, para edificar o templo. E aqui, em Esdras, está se cumprindo a promessa do Senhor. Então, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a promessa do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, agora ele está falando para o povo ali que estava cativo na Babilônia, o rei está dizendo: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Palavras claras de um rei pagão. Então vejam, após o decreto aqui do imperador Ciro, 538 a.C., parte do povo judeu, liderados por Zorobabel, que foi nomeado por Ciro como governador de Jerusalém, saíram da Babilônia e retornaram à terra de Judá. O restante do povo não quis retornar para reconstruir Jerusalém. Em torno de 50 mil pessoas apenas retornaram. Eu creio que ali tinha mais de 1 milhão de pessoas. Mas eles estavam bem acomodados ao convívio da Babilônia. Aqueles que retornaram a Jerusalém vieram em prantos, com a missão de reconstruir o templo de Deus, que Nabucodonosor, 70 anos atrás, havia destruído. Assim, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, foram para a obra com grande vigor. No mesmo lugar onde ficava o templo de Salomão, eles construíram um altar, porque ali não tinha mais templo. Eles construíram um altar e
reinstituíram os sacrifícios requeridos pela lei de Moisés, conforme mostra o capítulo 3 de Esdras, que você vai ler de tarde em casa. Muito bem. E no segundo ano do retorno, levantaram os alicerces do templo. Agora, vejam o que acontece quando os alicerces do templo são assentados. Vamos voltar para Esdras, capítulo 3, versículos de 10 a 13. Vejam a cena aqui. Esdras 3, de 10 a 13. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Agora vejam uma coisa, versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos que viram a primeira casa, que viram quando criança ou quando adolescente, né, ou quando jovem ainda, o templo suntuoso construído por Salomão, foi para o cativeiro, só no cativeiro 70 anos, então eram pessoas idosas de 80, de 90, de 100 anos. Essas pessoas, quando viram os alicerces sendo colocados, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, aí os mais jovens, né, que sequer viram o templo de Salomão, nasceram mesmo lá no cativeiro da Babilônia, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Então você tem um misto aqui, um misto de choro e um misto de com alegria, né? De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Uns chorando de tristeza e outros de alegria. Aí agora vem uma pergunta. O que acontece após esse ato? O que acontece após eles colocarem os alicerces? Sabe o que acontece? Isso. Nada. Nenhum tijolo sequer foi colocado sobre estes alicerces. 16 anos se passou nesta condição. O mato e o entulho agora cobrem os alicerces. Na vida daqueles retornados, a apatia tomou o lugar do entusiasmo. E a ânsia de ganhar dinheiro absolveu o desejo de reconstruir o templo. Olha, 70 anos lá na Babilônia, vamos refazer a nossa vida aqui, vamos criar novas oportunidades para ganhar dinheiro. E essa ânsia de ganhar dinheiro absolveu o desejo de reconstruir o templo. Então Deus, ali pacientemente, suportando tudo aquilo, depois desse tempo inativo, levanta o profeta Ageu para libertar o povo desse estado de letargia e incentivar novamente a construção. Agora vamos para Ageu. Agora nós vamos analisar o livro de Ageu. Capítulo 1, versículo 1.
Pode desmarcar Esdras. Diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, preste atenção a essa data. Olha, eu queria que você gravasse isso. No 1º dia do mês, olha, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Então, a voz profética de Deus, depois de tantos anos de silêncio, é ouvida pela primeira vez depois do retorno da Babilônia. E chama o povo a uma ação. Ela vem por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Eu queria que vocês notassem uma coisa. Vem um chamado de Deus para uma ação, para que o povo saia da inatividade. Deus levanta Ageu, o profeta. Agora notem que o chamado a uma ação começa com a liderança. Enquanto Zorobabel liderava o povo politicamente, Josué liderava o povo religiosamente. E a mensagem de Ageu é uma só: compromisso com Deus. O que aquele povo há 16 anos não demonstrava. Compromisso com Deus. E este compromisso com Deus envolve 3 coisas. E é sobre elas que eu quero falar nesta manhã. Em primeiro lugar, o compromisso com Deus envolve desafio. E eu quero também desafiar os irmãos com essa mensagem nessa manhã. Compromisso com Deus envolve desafio. Capítulo 1, versículo 2. Vejam como começa esse desafio. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, não há palavra nenhuma na Bíblia sem razão de ser. Notem, Deus se apresenta àquele povo apático como o Senhor dos Exércitos, como aquele que tem domínio sobre o reino dos homens. E ele agora vai mencionar o pecado deste povo desde que retornaram do cativeiro. Então assim fala, não é Ageu, é Deus que está falando, não é palavra humana, é palavra divina. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo, perceba que Deus não chama meu povo, isso demonstra o seu desgosto com eles. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Durante 16 anos, a conversa foi esta: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles só tinham lançado os alicerces e achado centenas de desculpas para não fazerem o que Deus tinha lhe chamado para fazer. A ordem de Ciro foi bem clara. Ninguém veio de forma ignorante. Então vejam, está claro que eles queriam construir a casa de Deus. Até os alicerces colocaram. Eles viam isso como a vontade de Deus. Notem que eles não diziam que a edificação não devia ser feita. O que diziam era apenas que ainda não havia chegado a hora certa para fazê-la.
Notem que eles não estão preocupados com Deus e com as coisas de Deus. O pecado deles era o de acomodação e negligência com Deus e a sua causa. O templo simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Havia coisa mais importante para eles fazerem do que essa? Não. No entanto, eles adiaram o projeto de Deus para priorizar seus projetos. Assim, nem mais um tijolo foi colocado por 16 anos. Porém, nesse período, o povo achou todo o dinheiro, todo o tempo e todos os recursos que precisou para construir suas próprias casas. Construíram ótimas casas de madeira importada, com teto entalhado, imóveis caros. Finalmente, vejam o que o Senhor diz, versículo 3, do capítulo 1. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Isso aqui é a casa do adorador. Enquanto esta casa, o templo de Deus, permanece em ruínas, quão oposta era a disposição deles em relação à de Davi, né? Que não pôde ficar tranquilo em sua casa de cedro, enquanto a arca de Deus estava em cortinas. Em outras palavras, Deus diz: há 16 anos vocês dizem, não está na hora de construir a casa de Deus. Não está na hora de cuidar dos seus interesses. Mas vocês vão para suas casas adoráveis, bem mobiliadas, e dizem: Deus compreende. Vocês saem e comem o que querem, fazem o que querem, compram o que querem comprar, mas na hora de pensar nas coisas de Deus, vocês dizem: é muito caro, nós não ganhamos ainda dinheiro suficiente que sobre para construir a casa do Senhor. Irmãos, Deus cobra isso do povo. Para a casa dos adoradores, material importado de primeira qualidade. Para a casa do adorado, nada. Um templo sem teto. Em vez de buscar Deus em primeiro lugar, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eles estavam buscando, antes de tudo, os seus interesses. Irmãos, este é um símbolo do descaso de muitos crentes através dos séculos. Vou repetir. Este é um símbolo do descaso de muitos crentes através dos séculos. Primeiro a minha vida, mais tarde a de Deus. Primeiro cuidarei dos meus negócios, se tempo houver, mais tarde dos de Deus. Eu primeiro e Deus depois. Aí eu pergunto: será você um desses que, semelhante ao povo de Judá, está negligenciando as coisas de Deus em detrimento às riquezas e os prazeres deste mundo? Se este é o seu caso, veja como Deus reage diante de tão louca atitude. Ele vai disciplinar aquele povo. Irmãos, ele fará o mesmo conosco. Ageu diz ao povo: vou mostrar o que acontece quando vocês adiam obedecer à ordem de Deus. A ordem de Deus era que o povo devia trazer madeira, não para embelezar as residências, mas para o templo do Senhor.
é o versículo 8 aí. Subi ao monte, vá ao Líbano, trazei madeira e edificai a casa, o templo do Senhor, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Se você perceber, neste verso, há 3 verbos no imperativo: subi, trazei e edificai. Eles indicam as atitudes que o povo deveria tomar. Esse é o desafio de Deus para aquele povo. Se eles obedecessem, Deus se agradaria e seria glorificado. Como eles demoraram em fazer o que Deus havia ordenado, olha, a obediência tardia é pouco melhor do que a desobediência. Ou obedece de pronto, ou ela não tem valor para Deus. Como eles demoraram em fazer o que Deus havia ordenado, eles são chamados agora a fazer uma reflexão séria. E é essa reflexão que eu quero também que você faça. Porque eu sei que também Deus tem te chamado à obediência. Versículos de 5 a 7, ainda do capítulo 1. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus está dizendo, olha, pensai bem na vossa conduta. Vejam o que vocês têm feito e os resultados que têm obtido desse tipo de comportamento negligente. Versículo 6. Tendes semeado muito. Eles diziam assim, olha, a terra está descansada. Foram 70 anos descansando a terra. Está pronta para produzir. Vamos cultivar uma grande área. E Deus diz, tendes plantado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. As vossas roupas logo se gastam e ficam velhas e desgastadas. Isto era exatamente o contrário do que aconteceu a Israel no deserto, quando Deus os abençoou. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha, tudo é tão escasso e caro, porque não tem produção, produto é pouco, a procura é grande, encarece o produto, e eles gastam o seu dinheiro assim que o recebem. Agora eu quero que vocês notem uma coisa e aprendam a lição. O castigo de Deus é sempre proporcional ao pecado que cometemos. Como alegavam não reconstruir o templo por falta de dinheiro, então Deus vai deixá-los pobres e endividados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7. Considerai o vosso passado, refleti sobre a vossa situação, considere que a mão de Deus se levantou contra vocês, faça o autoexame, olhe para a sua vida, olhe para os acontecimentos da sua vida e veja que a mão de Deus se levantou contra você. Versículo 9. Esperaste o muito. Olha, havia uma grande expectativa. Deus deixou brotar, Deus deixou crescer, mas no tempo de formar os grãos, não teve chuva. Então eles criaram toda aquela expectativa. A produção será enorme. E agora, quando a gente colher essa produção enorme, vamos ter condições de construir o templo do Senhor. Olha, Deus não se conforma com sobra, sobra se dá aos porcos. Deus é prioritário.
esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Qual é o resultado? Muito pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, o pouco que trouxe para casa, eu com um sopro o dissipei. Meus irmãos, percebam, havia uma praga e uma maldição acompanhando aquilo que eles traziam para casa. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre à sua própria casa. Versículo 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Irmãos, se o céu for como o bronze, a terra será como um ferro. Fiz vir, observem quem é o causador. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Olha, os montes, lugar de pastagem exuberante, que não precisava nem de chuva, só o orvalho produzia pastagens. Deus tirou chuvas e tirou o orvalho. E sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também, escutem agora, como também fiz vir a seca, sobre todos os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. O quadro mostrado é de pouco progresso material. Nos últimos anos, a coisa estava piorando, ficando feia. As 5 características do avanço escasso: semeia muito e colhe pouco, come e não se farta, bebe sem se saciar, agasalha-se e continua sentindo frio. Por fim, o dinheiro se mostra insuficiente para as necessidades. Não sei se vocês perceberam. Esses castigos são pesados, são ou não são? Mas há um castigo aqui nesses versículos que eu li, pior do que todos esses citados. Há algo mais severo. Deus envia seca sobre os homens. Deus envia uma aridez sobre eles. Irmãos, esse é um dos piores castigos que Deus pode dar a um crente. O povo não conseguia entender a estranha experiência que lhes era comum. Eles nunca ficavam satisfeitos. Eles nunca estavam contentes. Eles tinham uma sede íntima, profunda e insaciável. Quanto mais dinheiro gastavam, mais precisavam de coisas e mais infelizes se tornavam. Como isso é real, irmãos? Quando não obedecemos a Deus, Ele sopra nossas bênçãos, murchando-as. Surge então um enfraquecimento interior, uma inquietação interior produzida pela mão divina. Essa profunda aridez íntima é o amoroso julgamento de Deus, para evitar que sejamos vencidos pelos interesses próprios que nos consomem. Esse tipo de julgamento se caracteriza no trabalhar tanto e achar não ter chegado a lugar nenhum. É uma sensação inexplicável de fazer muito e conseguir pouco. Uma sensação inexplicável de agitação no espírito. É amar a Deus e mesmo assim sentir que não toca algo que Ele quer. É saber que existe algo que você deixou passar.
Será que eu estou explicando algo que está acontecendo em sua vida agora mesmo? Eu pergunto, você tem aridez espiritual agora? Sim? Então Deus está dizendo, eu causei essa aridez na sua vida. Eu, Deus, causei essa aridez na sua vida. Ele está dizendo, eu lhe concedi o que você queria, mas aos poucos eu estou definhando a sua alma. E isso até que você se comprometa comigo. Amado irmão, vai uma palavra de consolo. Essa aridez não é a ira de Deus sobre você. É o seu amor trazendo-a sobre você, para lhe mostrar a futilidade e o vazio do estilo de vida que você tem levado. Então ouça, nesse instante você está sendo desafiado por Deus a mudar o seu estilo de vida cristã. Deus lhe quer totalmente comprometido com a sua causa. Enquanto você não confessar e abandonar o seu pecado de negligência e falta de prioridade com as coisas de Deus, a mão de Deus vai continuar pesando sobre a sua vida, dia e noite. E o seu humor vai continuar em sequidão de estio, até que você aceite o desafio de comprometer-se totalmente com o Senhor. Porque o compromisso com o Senhor envolve desafio. E Deus está te desafiando nesta manhã. Mas não é só desafio. Em segundo lugar, o compromisso com Deus envolve reação. Deus faz a demonstração ao povo através do profeta Ageu. Ageu não os condenava por terem boas casas, ou por serem abençoados, mas o profeta estava chamando o povo a um equilíbrio adequado. O que é que o povo faz? Aceita o desafio de Deus. Que maravilha! Aceita o desafio. Finalmente, depois de 16 anos de inércia e apatia espiritual, o povo reage. A resposta do povo à palavra de Deus foi pronta e imediata. O povo responde deixando de lado seus próprios pensamentos, seus próprios interesses. Versículo 12 do capítulo 1. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Agora eu quero que vocês notem uma coisa aqui. Notem que a resposta à palavra de Deus começa pela liderança. Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, deram exemplo e foram os primeiros a aceitar a palavra de Deus. Irmãos, os líderes precisam ser o exemplo e dar o primeiro passo. Quando a liderança acerta a sua vida com Deus, os liderados seguem seus passos. Quando o povo viu seus líderes atendendo a voz de Deus, eles prontamente se dispuseram a também obedecer. O amor do povo pelas coisas de Deus não excederá em muito o amor demonstrado pelos seus líderes. A pregação de Ageu produziu um grande impacto. Apenas 23 dias depois da pregação de Ageu, a obra foi reiniciada para a glória de Deus. Vejam o versículo 15. Por isso que eu pedi para vocês guardar aquela data.
No dia 1. No dia 1. Agora, ao 24º dia do 6º mês, olha, Ageu começou a profetizar no dia 1º do 6º mês. Agora, ao 24º dia do 6º mês, o povo vai reagir. Aí eu faço uma pergunta. Qual é o segredo para a reação do povo? Soberanamente, ela foi produzida por Deus. Por trás da reação do povo estava a atuação silenciosa e irresistível do Senhor. Houve um despertamento espiritual para o trabalho. Vejam os versículos 13 e 14. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Notem, Ageu não fala aquilo que o povo quer ouvir, mas o que Deus mandou falar. Ele não prega para encorajar o povo a buscar prosperidade e riqueza, mas para denunciar sua ânsia por conforto e luxo, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, a presença de Deus conosco é a maior necessidade. O maior refúgio e o maior estímulo para fazermos sua obra é a sua presença. Tão logo o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para o povo. Versículo 14. O Senhor despertou. Deus faz com que aquilo que estava no coração do povo desça às mãos. Só tinha boas intenções, mas não tinha ação. Mas agora Deus faz com que aquilo que está no coração desça às mãos, e o desejo torna-se em ação. O Senhor despertou. Começa com quem? Presta atenção. O espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vocês percebem? Um povo motivado demonstra entusiasmo coletivo. Um povo motivado é um povo ativo. Um povo despertado por Deus é um povo dinâmico e operoso. Irmãos, onde falta entusiasmo e motivação, há acomodação espiritual. E cada um começa a correr atrás apenas dos seus interesses. Aí eu faço uma pergunta. O que foi que produziu o relaxamento no povo durante esses 16 anos? Sabe o quê? A falta do temor de Deus. Quando eles temeram a Deus, eles foram à obra. Irmãos, onde não há temor de Deus, a vida espiritual é decadente e relaxada. Então ouçam uma coisa. A Bíblia ensina reiteradas vezes que a desobediência acarreta o castigo. Em contrapartida, deixa bem claro que a obediência é fonte da realização. É somente na obediência à voz de Deus que reside a nossa segurança. Agora, Ageu podia dizer que eles estavam trabalhando para aquele que é o seu Deus. E Deus agora, com prazer, lhes chamaria meu povo. Agora ele diz: eu sou convosco. Então, irmãos, compromisso com Deus envolve, em primeiro lugar, desafio. Compromisso com Deus, em segundo lugar, envolve reação. E compromisso com Deus, em terceiro e último lugar,
envolve garantia. Passou menos de um mês, precisamente 27 dias. E Deus mandou o terceiro recado profético por intermédio de Ageu. Então, o primeiro recado foi em que dia do sexto mês? Dia 1º. O segundo recado profético foi no dia 24º do sexto mês. E o terceiro recado profético, dia 21 do sétimo mês. Mais 27 dias, capítulo 2 agora, versículos de 1 a 5. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º dia do mês, olha, irmãos, por que 21º dia do mês, do sétimo mês? Foi nessa data que o templo de Salomão foi dedicado. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2. É neste dia que Deus fala mais uma vez ao povo, reunido em adoração. É assim que Deus fala ao seu povo, quando ele está reunido em adoração. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E a ordem não se inverte, é sempre a mesma. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido a quê? Ao cativeiro da Babilônia, e havia retornado a Jerusalém. Aí ele está dizendo: quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, quando foi construída por Salomão. Ele está perguntando ali no meio da congregação: quem? Aí ele faz uma outra pergunta: não é ela nada aos vossos olhos? Olha, comparada com a suntuosidade do templo de Salomão, aquela casa era nada. Por isso que aqueles idosos, quando lançaram aqueles alicerces ali pequenininho, eles começaram a chorar. Para quem nunca viu o templo construído, que está retornando da Babilônia, começou a se alegrar. Isso é o máximo. Agora o profeta está dizendo: esses que viram a glória da primeira casa, não é essa agora nada aos vossos olhos? O templo, meus irmãos, está sendo construído a partir das ruínas. Não passa de uma simples capela, comparado com o que foi erguido por Salomão. Diferentemente do primeiro templo, este templo não tinha a Arca da Aliança, não tinha o Urim e o Tumim, né? Não tinha o óleo sagrado, não tinha o fogo sagrado, não tinha as tábuas dos 10 mandamentos, não tinham os vasos do maná, nem o cajado de Arão. Além do que, o templo construído por Salomão, internamente era todo coberto de ouro puro, das paredes aos utensílios. Isso você pode ver lá em 1 Reis, no capítulo 6, a glória lá do templo de Salomão. Agora, eu quero que vocês notem uma coisa. O objetivo dessa terceira palavra era de animar o povo. Vejam o versículo 4. Ora, pois, sê forte, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, a presença de Deus conosco é garantia de vitória.
É Ele quem nos fortalece para o trabalho, e sem Ele nada podemos fazer. Vejam o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Irmãos, aqui nós temos mais duas promessas de encorajamento nesse versículo. Duas promessas de encorajamento ao povo. Deus diz que a aliança feita com Israel no Egito permanecia de pé. A sua aliança é inviolável. E a segunda palavra aqui é que Deus diz que o Espírito dele ainda permanecia com ele. Eles em breve terão um Messias entre si. Em razão dessas duas gloriosas promessas, eles não deviam temer. Irmãos, escutem só. A presença de Deus conosco, como Senhor dos Exércitos, é suficiente para acalmar todos os nossos temores e para nos ajudar durante todos os desânimos que possamos enfrentar no caminho do nosso dever. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um detalhe interessante. E aqui eu quero que você preste bem atenção. Notem como Deus se move rápido quando o povo se ocupa de obedecer a sua palavra e edificar a sua casa. Na hora exata em que o povo decidiu fazer o que Deus ordenou, o Senhor abriu os depósitos dos céus e da terra. Deus manda Ageu voltar com a mensagem: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Ageu proclama que Deus é proprietário de todas as riquezas existentes no mundo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: nunca mais fique com medo porque o futuro parece mau. Tudo isso é meu. Eu proverei tudo o que vocês precisarem. Eu fortalecerei tuas mãos e o farei forte na luta. Que maravilha! Deus suprirá todas as necessidades do seu povo, principalmente quando em obediência à sua ordem. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha que maravilha aqui, viu? Vejam a maravilha. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Olha que maravilha. Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, olhem para cá. Aqui está o maior de todos os incentivos para a construção do novo templo. O Senhor diz que abalará o Império Persa e os demais impérios que haveriam de surgir. Os reinos do mundo entrarão em colapso, mas o reino de Deus será estabelecido. Ele será inaugurado com a primeira vinda de Cristo e consumado com a segunda vinda em glória e poder. Esse será o último abalo, conforme Hebreus 12, 26 e 27. Irmãos, Deus só deseja um povo de vontade, pronto para trabalhar, com o comprometimento do povo, feito unicamente pela fé. Deus resolveu lhes abençoar mais do que poderiam imaginar. De repente, com um toque de pena, Deus providenciou tudo que precisavam. Agora o povo estava entusiasmado para fazer a obra de Deus. E antes de colocarem o primeiro tijolo em cima daqueles alicerces, Deus começou a derramar suas bênçãos. Vejam, versículos de 13 a 19. Isso aqui eu acho maravilhoso, esses versículos. Então perguntou Ageu:
Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Olha que pergunta, parece tola, né? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali ofereceram, tudo é imundo. Olha, durante os 16 anos, eles não deixaram de oferecer sacrifícios. O altar estava ali, ao lado daqueles alicerces, cheio de mato. E durante os 16 anos, eles ofereceram sacrifício. E Deus diz: tudo o que eles fizeram nesses 16 anos é coisa imunda. É coisa imunda. Tudo que você faz em desobediência a Deus é coisa imunda. Versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aí Deus diz: olha, vou lembrar vocês. Antes daquele tempo, alguém vinha, ia lá no celeiro, a um monte de 20 medidas. E quando chegava lá, só encontrava 10. Secou o grão. Ou a praga havia destruído parte. Ou parte havia sido roubada. A verdade é que ele só achava a metade. Vinha ao lagar para tirar 50 tonéis de vinho, e havia somente 20. O que aconteceu? Esta uva não rendeu. Aí Deus diz: olha, eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Agora eu quero que vocês observem uma coisa, gente. Observe que enquanto não cuidarmos dos interesses de Deus, não poderemos esperar que Ele cuide dos nossos. E quando Deus anda assim contrariamente a nós, Ele espera que nos voltemos a Ele e ao nosso dever. Mas este povo não viu a mão de Deus nisto, atribuindo todos estes fatos ao acaso. Ele não viu os próprios pecados que praticaram como a causa que havia provocado tudo isto, e, portanto, não se converteram ao Senhor. No entanto, Deus queria que eles entendessem que enquanto continuassem negligenciando a obra do templo, todos os seus assuntos fracassariam. Por isso, vejam o que Deus diz nos versos 18 e 19. Deus diz: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Sim, não há mais semente. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Se as sementes não foram lançadas, não tem como ter produção. E nada parece prometer boa colheita. Mas agora vem um detalhe. Vem uma palavra que faz toda a diferença. Eu abri o site aqui de vocês, antes de vir, e digo, vou conhecer um pouco a igreja, e vi um título de um sermão, a conjunção adversativa mais importante do mundo. E é exatamente essa. Mas, olha, até agora foi assim, mas desde esse dia, o dia em que vocês se voltaram para mim, vos abençoarei. Deus disse:
comecem a contar a partir de hoje. Antes de agora, vocês faziam o que queriam, construíam para si, mas agora a coisa vai mudar. Vocês não fazem a mínima ideia da obra que vão construir. Versículo 9 do capítulo 2. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mostra, através desta promessa, o quanto é importante valorizar o trabalho realizado para Ele. Apesar de não se comparar em suntuosidade com o templo de Salomão, aquele templo que os judeus iriam construir seria aquele em que o Messias compareceria. A glória desta última casa será maior. A glória do primeiro templo era material. A glória do segundo espiritual. O primeiro templo era magnificente em ouro e prata. O segundo era grandioso, porque nele entraria o dono de todo o ouro e de toda a prata. A glória desse segundo templo não estava em suas pedras douradas e na sua imponência, mas no fato de que foi nele que o Senhor Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, entrou e nos trouxe a paz. E pelo seu sangue fomos reconciliados com Deus. Irmãos, escutem isso agora. A grandeza de um templo não está na suntuosidade do seu prédio, no luxo dos seus mobiliários, nem na alta posição social e financeira dos seus membros, mas na presença de Deus. É a presença de Deus no templo que o torna glorioso. E aí eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: em Mateus, capítulo 6, 33, todos nós conhecemos, Jesus estabelece qual deve ser o compromisso ou a prioridade do cristão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Desejai as coisas grandes, as mais importantes, e as coisas pequenas vos serão acrescentadas. Então ouça mesmo o que eu vou dizer agora. Não vale a pena construir patrimônio material particular em detrimento da pobreza espiritual, deixando o templo de Deus, que é você, permanecer deserto em seus corações. Irmãos, qualquer prosperidade, seja ela financeira, material, intelectual, emocional, obtida com empobrecimento da alma, se constitui numa maldição. Irmãos, quando buscamos a vontade de Deus para a nossa vida, todas as outras necessidades não são atendidas pela providência de Deus. Confiem nisso. A Deus toda a glória. Amém. Amém.